Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro Eletro com a Kátia. Hoje vou dar início a uma série de encontros onde eu vou trazer assuntos relacionados a tratamentos de estética com eletroterapia. Aqui vamos abordar algumas estratégias para você potencializar os resultados dos seus clientes, programando os aparelhos de estética de uma forma personalizada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Takahashi, esteticista, expert em eletroterapia. E o tema que vamos abordar hoje é os 5 principais erros que os profissionais de estética cometem que impedem de entregar melhores resultados para os seus clientes. E aí, o que vocês acham quais são eles, hein? Tic-tac, tic-tac. Vamos acabar com esse suspense, né? Então, vamos falar sobre eles. Primeiro erro: não avalia de forma adequada o seu cliente, ou seja, não agenda o dia da avaliação. Segundo erro: não conhece bem as disfunções estéticas e suas causas. Terceiro erro: não passas as orientações adequadas ao cliente, incluindo o home care. Quarto erro: não conhece bem os aparelhos que tem, ou seja, não sabe exatamente o que o aparelho faz. Quinto erro: só usa a programação pronta dos aparelhos. Ah, mas Kátia, como assim, né? O que você quer dizer com tudo isso? Então, gente, nós temos que entender que a base para iniciar qualquer tratamento estético está baseado nesses 5 pilares. E que, se cuidarmos desses 5 pilares de uma forma adequada, os resultados serão muito melhores e as clientes ficarão muito mais satisfeitas. E vocês sabem, né, que clientes satisfeitas te indicarão para outras pessoas e com isso, clientes novas virão até você e, consequentemente, haverá também um aumento aí no seu faturamento. E você vai poder então se tornar até mesmo uma referência aí na sua cidade, no seu bairro. E então, vamos lá? Deixa eu explicar melhor para vocês cada item. O primeiro erro, que é não avaliar de forma adequada o seu cliente. Muitos profissionais ainda não marcam o dia da avaliação. Pessoal, vamos lá. Marquem um horário só para isso, separado do dia do tratamento. E vocês podem cobrar por isso, tá? Porque daí elas vão dar mais valor, elas não vão faltar, tá? E também chamem de consulta. Os médicos não cobram por uma consulta e ainda cobram bastante caro, não é mesmo? Então, vamos fazer uma consulta e bem detalhada. Daí façam uma análise bem completinha, tenham uma ficha de anamnese bem detalhada, onde vocês possam coletar o maior número de informações possíveis. Uma coisa também muito importante é saber qual a queixa principal da minha cliente. O que mais incomoda ela? Porque às vezes ela vem buscando uma limpeza de pele, mas na verdade o que mais a incomoda são as manchas escuras na pele. Então, ouçam o que a cliente quer, né? Deem ouvidos a elas, estejam atentas ao que a cliente está necessitando. Pergunte também sobre a saúde dela, os hábitos de alimentação, porque se você vai fazer um tratamento corporal e ela não cuidar da alimentação, não fizer atividade física, vocês acham que ela vai obter resultados? E se ela tiver alterações metabólicas, então? Colesterol e triglicérides alto, diabetes descompensada, gordura no fígado,
Gente, isso é muito comum hoje em dia, porque as pessoas se alimentam muito mal, estão numa vida muito sedentária. Então, a gente tem que estar atento a isso. E, se possível, peçam os exames laboratoriais, analisem. Mas daí, de preferência também, façam um curso para aprender a fazer essa interpretação desses exames laboratoriais, tá ok? Também verifiquem se ela toma algum medicamento, ou se tomou recentemente, ou se é de uso constante, se toma anticoncepcional, porque muitos desses medicamentos, eles retêm líquidos. E aí, como que fica o tratamento de uma celulite? Fica bem complicado, não é verdade? Ou ainda, se a gente vai fazer um tratamento de rejuvenescimento, flacidez de pele, estrias, onde eu preciso fazer a estimulação na produção de um colágeno. E aí a minha cliente faz uma alimentação muito à base de carboidrato, açúcares, ou ainda ela fuma, ou ela ingere muita bebida alcoólica. A pele dessa minha cliente, ela vai estar muito glicada e aí ela não vai ter condições de responder ao tratamento. Então, isso acaba prejudicando toda a resposta fisiológica do meu tratamento, né? Então, o que vocês acham de tudo isso? Então, tem que avaliar cada paciente. Quer ver outro exemplo? Como que eu vou tratar uma olheira edematosa se a minha cliente vive estressada, não dorme direito? Gente, é nadar contra a maré, ou como muitos dizem por aí, né? Ficar enxugando gelo. Então, já deu para entender que tudo está interligado, né? Eu preciso conhecer os hábitos da minha cliente. Afinal de contas, a pessoa é o que ela come e ela é reflexo de como ela vive no dia a dia. E por isso nós precisamos coletar o maior número de informações possíveis sobre ela. Além disso, você ainda vai fazer a avaliação clínica, vai fazer a palpação, a perimetria, a adipometria. Por exemplo, numa mesma pessoa, regiões com adipometrias diferentes, vocês acham que vão usar o mesmo protocolo? Vão fazer o mesmo tratamento? Pensem aí, o que vocês acham? Será que é igual? Será que eu tenho que mudar a forma de programar o meu aparelho? Dependendo do aparelho, sim. E não esqueçam também de fazer o registro fotográfico, hein? Tirem fotos de antes e depois, porque as clientes, elas esquecem de como que ela era antes, quando chegou lá na tua clínica. E aí, a mudança muitas vezes vai sendo sutil, vai chegar lá na frente, ela não vai lembrar mais de como que era antes e vai falar que não apresentou resultados, mas aí você tem aquela foto também do antes e depois para mostrar para o cliente, né, que sim teve a diferença, que teve sim resultados, tá? Então façam sempre um registro fotográfico, sempre numa mesma posição, de preferência com a mesma roupa, façam vamos dizer assim, uma estrutura que vocês coloquem a câmera sempre na mesma posição, no mesmo distanciamento, tá? De preferência com um fundo preto, tá? Então façam sempre nos mesmos parâmetros. E aí, para fazer tudo isso, a avaliação, a ficha de anamnese, o registro fotográfico, levem mais ou menos aí 1 hora mais ou menos de consulta, né? Então, tenham todo esse cuidado e carinho com essa cliente. E essa primeira impressão é a que vai ficar. Ela vai se sentir, né, que está sendo tratada de uma forma diferente e vai dar valor ao seu tratamento. Bem, e aí nós temos o segundo erro, que não é conhecer ou entender bem sobre a disfunção estética a ser tratada. Por que ou como surgiu essa disfunção? Qual é a causa dela? Aqui nós vamos ter que relembrar um pouquinho lá daquelas aulas de fisiologia, de dermatologia estética que nós estudamos lá nas aulas da faculdade. E que na hora, às vezes, a gente não deu tanta importância assim, né? Gente,
Eu dou aula de dermatologia estética numa faculdade EAD e eu sempre enfatizo para as minhas alunas, gente, essa disciplina é muito importante, porque lá na frente, quando vocês forem realizar um tratamento estético, vocês forem elaborar um tratamento, vocês vão precisar dessa aula, então prestem atenção. E aí, gente, dito e feito, né? Eu ministro aula também de estética facial numa outra faculdade, para uma turma presencial. E aí, por exemplo, na hora de elaborarmos um protocolo de tratamento para acne, eu sempre pergunto para as alunas: e aí, quais são as principais causas da acne? Aí fica aquele silêncio. Ninguém lembra lá daquela aula de dermatologia estética. Gente, ó, detalhe, tá? Não fui eu que dei essa aula de dermatologia estética. Porque se fosse eu, elas iam lembrar, porque eu fico batendo nessa tecla, a importância de conhecer as disfunções estéticas e suas causas. Então, pessoal, como que eu vou tratar algo se eu não souber a causa dela? Outra coisa que eu brinco bastante é que eu fico falando nas aulas, né? Gente, nunca esqueçam quem é o tal do fibroblasto. Vocês que estão aqui comigo, vocês lembram dele? Gente, se vocês não lembrarem, me contem aqui nos comentários que de repente aí num outro momento, num outro encontro, a gente pode fazer uma revisão de tudo isso aqui também, tá? Mas, então, como que eu vou tratar flacidez de pele, rugas, estrias, linhas de expressão, se eu não souber sobre fisiologia, gente? Quem produz colágeno e elastina? É o fibroblasto, tá? Então é ele que produz, né? O colágeno, elastina, fatores de crescimento, reticulinas, glicosaminoglicanas. Então ele é a estrutura responsável pela estrutura da nossa derme. Então, consegue entender que conforme eu vou entendendo tudo isso, eu vou conseguindo relacionar quais tipos de recursos eu devo buscar para fazer o tratamento? E do melanócito, gente, vocês lembram? Ele produz a melanina, né? Lembra quem é a melanina? O pigmento que dá cor à nossa pele, aos olhos, cabelo, né? E é ele também que vai produzir a mancha. Então, adianta eu fazer um tratamento para mancha se a minha cliente continua fazendo alguma coisa que estimula o melanócito e vai continuar produzindo melanina? Não, né? E a celulite? Como que ela se forma? Quais são as causas? Nossa, são inúmeras, né? Então, desde fatores hormonais, hábitos de vida, né? Sedentarismo, alimentação, roupa apertada, medicamentos. Então, são inúmeras causas. E o tipo da celulite? Será que tem inflamação? Será que não? Tem fibrose? Dependendo do tipo, o tratamento muda, não é? Então, é muito importante entender como surgem essas disfunções, quais as possíveis causas, para eu poder orientar a minha cliente a tirar a possível causa e aí poder elencar o melhor tratamento. E assim surge a solução para o terceiro erro, que é não orientar a minha cliente nos cuidados home care. No dia da avaliação, a gente tem que sentar e explicar para nossa cliente que o tratamento não depende só da gente, depende 50% dela e 50% do profissional. Às vezes até mais dela, né? Ou seja, ela vem uma ou duas vezes na clínica, né, na cabine, e nos outros dias ela não vai fazer nada? O tratamento tem que continuar em casa. Nós devemos orientar e explicar sobre a parte que cabe a ela se cuidar em casa. E muitas vezes isso vai requerer mudanças de hábito. E a gente sabe que isso não é fácil, né? A gente sabe que para
ela conseguir fazer isso, a gente tem que ficar no pé dessa cliente. Por isso que eu falo às vezes que tem alguns tratamentos aí, por exemplo, microagulhamento. Todo mundo pensa assim, mas você faz o microagulhamento a cada 30 dias. Eu falo assim, você não vai ver a sua cliente só daqui a 30 dias. Você tem que fazer um acompanhamento, porque senão ela esquece dos cuidados que ela tem que fazer em casa. Você tem que fazer com que essa cliente venha toda semana na sua cabine, para poder orientar ela, ficar no pé dela, cobrando dela, você tá se cuidando, você tá passando os produtinhos. E lógico, né? Ela vem uma semana pra gente fazer aí o pós-tratamento, que também faz parte do tratamento como um todo, tá? Então, é muito importante a gente fazer o acompanhamento semanalmente dessa cliente. E é preciso ter muita disciplina em usar os produtos cosméticos, mudar para uma alimentação mais saudável, realizar atividade física e até às vezes acrescentar aí uma suplementação com os nutricosméticos. E para isso, muitas vezes vai ser necessário ter profissionais multidisciplinares como parceiros, como por exemplo, um nutricionista, um educador físico, dermatologista, entre outros. Hoje a gente fala muito em estética integrativa. Então, busquem informações que abordem esses temas também, busquem pessoas, né, profissionais, parceiros, para que vocês possam, então, buscar aí melhores resultados para suas clientes. E aí nós temos o quarto erro, que é não conhecer o equipamento que nós temos na clínica, ou seja, não saber exatamente o que ele faz. Às vezes, né, comprou o aparelho porque ele estava na moda, ou porque é o aparelho que todo mundo tem, ou ainda é porque o vendedor falou que ele é o melhor. Gente, tomem bastante cuidado. Eu sou vendedora também, tá? Para quem não me conhece, eu trabalho com vendas de aparelhos. Mas uma coisa que eu sempre faço é perguntar para minha cliente quais os aparelhos que ela já tem, para que tipo de tratamento que ela quer, qual realmente é a necessidade que ela quer. Eu não saio empurrando qualquer aparelho para ela. Eu vejo qual é a real necessidade, o que realmente ela precisa, tá? Eu busco orientar a minha cliente para adquirir o aparelho que vai atender melhor ela. E da mesma forma, quando vocês forem comprar um equipamento, perguntem, busquem maiores informações sobre ele. O que ele faz? Quais todas as possibilidades de tratamento que ele faz? Sabe por quê? Tem muita gente que tem um aparelho de ultrassom, por exemplo, e só usa para tratar gordura e celulite. Mas dá para associar ele para auxiliar numa flacidez de pele, numa redução de edema, numa permeação de ativos. Outro exemplo é a corrente que faz fortalecimento muscular, como corrente russa, corrente alce, né? Só dá para fazer isso? Não! Eles podem fazer também uma redução de edema, uma analgesia, uma eletrolipólise, olha aí, um outro tratamento para gordura localizada. E aí, vocês têm que entender o que cada aparelho vai promover de efeito fisiológico no tecido. Porque sabendo o que eles promovem no tecido, quais os efeitos fisiológicos, nós podemos usá-los de várias formas, associar para vários tipos de tratamento. E isso amplia o nosso leque de tratamento. Tem um outro aparelho que eu gosto bastante, que é multifuncional, que é o Neurodin Aesthetic. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele, que é um aparelho com vários tipos de correntes, que faz vários tratamentos, tanto faciais quanto corporais, e tem muita gente que usa ele só para fazer a alta frequência, ou só para fazer o fortalecimento muscular, sendo que ele faz inúmeros tratamentos.
né? Eu tô falando de exemplo dele, mas existem outras maletas, né, que eles chamam de maletas faciais ou maletas de correntes multifuncionais, onde ele tem, são vários equipamentos, vários recursos em um só, tá? Então, gente, eu fico com dó de ver o Neurodin Estética encostado ali na clínica, né? Sem ter muita utilidade ali, às vezes usa só para finalizar a limpeza de pele, né? Mas, gente, o que acontece é que a maioria não sabe usá-lo, não sabe associá-lo com outros tratamentos, né? Ele pode complementar um outro tratamento. Dá para fazer ionização, dá para fazer um desencruste para ajudar no controle, microcorrentes. Gente, microcorrentes, eu falo assim que você pode associar aí a vários tipos de tratamento, desde uma acne inflamatória, um rejuvenescimento, um pós-operatório, né, para estímulo de colágeno, fazer bioestimulação. Gente, são muitos recursos em um único aparelho e não saber aproveitar tudo isso é, vamos dizer assim, um desperdício. Outro exemplo é a radiofrequência. Nós temos que saber que diferentes temperaturas vão promover efeitos fisiológicos diferentes. Então, dependendo do que eu for tratar, tenho que ajustar a temperatura. Então, vocês entendem que que cada aparelho vai fazer algo diferente no meu tecido e eu tenho que entender isso, né? Que cada parâmetro ajustado vai promover efeitos fisiológicos diferentes. E aí onde vem o quinto erro, que é usar o mesmo protocolo pronto para todo mundo. Gente, as pessoas não são iguais, então não vão apresentar resultados iguais para todo mundo. Então, nem todo mundo vai responder ao tratamento de forma igual, usando o mesmo protocolo. Nós devemos elaborar um programa de tratamento personalizado para cada cliente, de acordo com a disfunção estética avaliada e programar o aparelho de uma forma personalizada. Neste exemplo que acabamos de falar da radiofrequência, onde a temperatura vai promover efeitos fisiológicos diferentes, vocês acham que dá para tratar celulite inflamatória e com fibrose com a mesma temperatura? Ou seja, com o mesmo protocolo? Não dá, né? Então, se tem inflamação, eu não posso gerar calor. E se na avaliação, quando fizermos a adipometria, uma cliente teve pouca gordura em uma região e uma camada generosa em outra, a programação do ultrassom ela deve ser diferente. Até mesmo sendo na mesma cliente em regiões diferentes, como comentei anteriormente, nós vamos programar de forma diferente, de uma forma mais personalizada. A mesma coisa acontece com a carboxiterapia. A velocidade, né, ou fluxo e a quantidade de gás que eu vou colocar numa região vai depender da minha camada adiposa. Então, é diferente a programação. Gente, eu não estou falando que os protocolos prontos que vêm nos equipamentos não funcionam, tá? Funcionam sim, mas não para todo mundo. Esses protocolos prontos facilitam a nossa vida? Sim. Até indico para quem está começando, para quem ainda não tem muita experiência, para quem não entende em relação ainda os parâmetros dos aparelhos. Mas a gente não pode ficar refém desses protocolos prontos. A gente tem que evoluir, né? Os aparelhos, eles não sabem avaliar o cliente. Você sabe, tá? Então, eles não sabem identificar se uma celulite tem inflamação ou não. Né? E muitas vezes os aparelhos eles vêm com um único protocolo para celulite. Ou ainda, eu já vi protocolo para gordura, celulite grau 1, celulite grau 2, celulite grau 3, tudo junto em um mesmo protocolo. E aí, como que fica? Por isso, nós temos que aprender a programar os aparelhos e montar os nossos próprios protocolos. E para isso, nós temos então que dominar os parâmetros dos aparelhos. Ah, mas como eu consigo isso, Kátia? Calma, gente.
É justamente por isso que surgiu esse meu projeto para este ano que se inicia. Na verdade, é um projeto que venho planejando há muito tempo, mas o tempo foi passando e falei para mim mesma que desse ano não pode passar. Vou contar para vocês um pouquinho sobre este meu projeto. Durante todos esses anos que eu venho trabalhando com a venda de equipamentos e dando treinamento de manuseio deles, eu percebi que muita gente sai muito cru da faculdade, com pouco conhecimento sobre eletroterapia. Muitas vezes porque as faculdades não têm os equipamentos para ensinar, ou também é porque a carga horária é pouca para falar de tantos aparelhos e os professores acabam só dando uma pincelada sobre o assunto. Daí, os alunos se formam, compram os aparelhos e têm dificuldade de trabalhar com eles e acabam usando somente os protocolos prontos. E como a gente viu, dessa forma não conseguimos entregar bons resultados e aí acabam perdendo clientes. Aí o pessoal acaba achando que os aparelhos é que não prestam, ficam desanimados, uns vendem os aparelhos, outros deixam encostados. Tem situações que os profissionais acabam até desistindo da profissão e acabam até fechando as clínicas. E isso é muito triste de ver, gente. E eu falo isso porque eu também passei por uma situação parecida. Eu tinha uma sala de atendimento e na época eu só tinha o aparelho de vapor de ozônio, o Neurodin Static e o aparelho de vacuoterapia com peeling de diamante. E sabe aquela hora que eu falei para vocês sobre o Neurodin Static, que muita gente não sabia manusear ele ou não aproveitava todo o potencial? É porque eu também fui assim. Eu não sabia usar todo o potencial que ele oferecia. Eu só usava a alta frequência e a microcorrentes. Vocês acreditam nisso? Porque naquela época eu também não sabia quase nada de eletroterapia. E só depois, de anos mais tarde, que eu aprendi a fazer tudo o que esse aparelho oferece. Então, pessoal, dói ver tudo isso. Foi por isso que eu decidi vir aqui fazer alguns vídeos para vocês falando sobre vários tipos de tratamentos e vários aparelhos. Porque eu sei que muitas pessoas passam ainda pela mesma situação que eu passei lá atrás. E eu quero ajudar vocês. Calma, gente, esse é apenas o nosso primeiro encontro. Não dá para falar tudo de uma vez. Então, esse é um assunto que nós vamos falando aos poucos, num próximo encontro, tá bom? E são tantos aparelhos, né? Daqui para frente, nós vamos trazendo cada vez um aparelho diferente e vamos abordando, discutindo sobre eles. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão sobre um assunto para trazer aqui para os nossos encontros, vão me enviando mensagens, pode ser pelo direct, no meu Instagram, ou colocar aqui nos comentários, tá? E, inclusive, pessoal, eu já vou pedindo para vocês, né, curtirem esse vídeo, tá? Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Vou colocar o link aqui para vocês, tá? Para vocês poderem, então, me seguir e continuar recebendo sobre esses vídeos e continuar aqui recebendo essas informações. Então, pessoal, só para resumir o assunto de hoje. Então, para potencializarmos os resultados de nossos clientes, devemos dominar esses 5 pilares. Que é a necessidade de fazer uma avaliação bem detalhada. 2, conhecer e entender sobre as disfunções estéticas e quais são suas principais causas. 3, dar orientações adequadas ao meu cliente. 4. Conhecer bem os aparelhos de estética, o que eles fazem e como poder associá-los. 5. E então, programar os aparelhos de uma forma
personalizada de acordo com cada cliente e com cada disfunção estética. Desta forma, suas clientes ficarão encantadas com toda a atenção e o tratamento personalizado que você deu a ela, e os resultados obtidos também, e te indicarão para as amigas, para as vizinhas. Você se tornará uma referência aí na sua cidade, no seu bairro e, consequentemente, o seu faturamento também aumentará. Então, bora fazer de 2023 um ano diferente? Bora mudar a forma de atender as suas clientes? Espero que tenha contribuído um pouquinho que seja aqui para gerar alguma mudança aí no coração de vocês. E que neste ano de 2023 possamos caminhar juntos, porque juntos vamos mais longe e somos mais fortes. Espero também que aos poucos vocês se apaixonem pela eletroterapia, assim como eu sou. Gente, muito obrigada por assistirem até aqui. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!